Bom, e o que são esses aspectos ambientais, né? Os aspectos ambientais, como eu já falei em outra ocasião, são subprodutos do seu processo produtivo, tá? Então, por exemplo, em uma indústria onde a gente utiliza um processo que tem queima de combustível, por exemplo, a gente vai ter um subproduto que é que são as emissões atmosféricas, tá? Quando a gente utiliza em todo o processo produtivo, praticamente, a gente utiliza a água, né? Seja para lavagem de máquinas, seja para usar dentro do processo produtivo para transformação de matéria-prima em um produto industrializado. Então, a gente vai gerar um efluente e vai, né, emitir esse efluente para os meios aquáticos, né? A gente vai gerar uma água residual e vai acabar emitindo para os meios aquáticos, que é o corpo receptor, certo? Em relação à gestão dos resíduos sólidos, todo o processo produtivo, até mesmo na nossa casa, há uma geração de resíduos sólidos, tá? Então, a gente precisa conhecer esse aspecto de resíduo sólido para poder fazer esse controle dos impactos que esses resíduos podem ocasionar, que pode ser diretamente a poluição do solo, se eles forem descartados de forma inadequada. A utilização de matérias-primas de recursos naturais, né, a própria retirada de uma matéria-prima, se não for de forma sustentável, ou seja, que não possa comprometer as gerações futuras, se não possa ter uma forma de reequilibrar aquele ambiente, pode gerar também um impacto ambiental. O ruído emitido para o exterior da unidade, né, que vai afetar aquela área que eu falei para vocês, a área diretamente afetada, e outras questões ambientais locais também, certo, gente? Então, percebam que esses aspectos são subprodutos do processo produtivo, eles podem gerar um impacto, eles sempre geram, na verdade, sempre geram um impacto ambiental. Qual o impacto ambiental que as emissões atmosféricas podem gerar, tá? Qual o impacto que as emissões para os meios aquáticos podem gerar, tá bom? Então, vamos fazer essa atividade, né? A gente vai falar depois no final de vocês verem as videoaulas, a gente vai fazer uma atividade com esse slide 3 aqui também, tá bom? Então, aqui temos, né? A organização deve estabelecer e manter um procedimento para identificar e ter acesso aos requisitos legais e outros que são aplicáveis aos aspectos ambientais de sua atividade, produto e serviço, tá? Então, é necessário que cada organização estabeleça um procedimento para identificar, né, e ter acesso também a esses requisitos legais, aquilo que a norma pede à sua empresa, né, lá quando você vai licenciar uma empresa, ela já vai ter lá os requisitos legais para você cumprir, certo? Relacionado ao meio ambiente. Você precisa saber quais são esses aspectos, quais são os impactos que esses aspectos podem ocasionar desse produto, na geração, na fabricação desse produto ou na prestação desse serviço, tá? Então, no planejamento, você tem que proceder à identificação dos aspectos e impactos, tendo em conta a sua causa, aspectos, né, e o efeito, que é o impacto. Então, é uma relação causa e efeito. Os aspectos são a causa que aquela sua atividade o produto que aquela sua atividade está apresentando, e vai ter um referido a efeito, que é denominado impacto. Tá? Então, no planejamento, na elaboração lá, né, da sua política, para você implementar um sistema de gestão ambiental, também para você licenciar o seu empreendimento, você precisa conhecer, precisa saber identificar esses aspectos e esses respectivos impactos ambientais, certo? Podemos ter vários tipos de aspectos ambientais. Físicos, que são ruído, vibração, calor, geração de partícula. O que esses, né, tá muito parecido com os riscos ocupacionais. Porém, o que esse ruído pode ocasionar ao meio ambiente, né? Então, o ruído, ele pode afetar aquela área que eu falei para vocês, né? Tô sempre falando aqui nessa aula. A área diretamente afetada, né? A circunvizinhança, né? A gente fala muito isso no meio ambiente. Esse ruído pode ocasionar uma poluição sonora. A poluição sonora é um impacto ambiental, tá bom? Ocasionado pelo aspecto denominado ruído. A vibração também é uma poluição, certo? Calor também, que pode comprometer a temperatura daquele ambiente, podendo mudar, né, o seu ecossistema. A geração de partículas, que também pode influenciar
lá na temperatura, influenciar em relação às chuvas, certo? A gente tem os aspectos químicos, né, que é na utilização de substâncias tóxicas, por exemplo, se você utiliza um fertilizante, um agrotóxico na plantação lá, você é um produtor de soja lá na sua atividade, você utiliza isso, são substâncias tóxicas, então é um aspecto químico que vai gerar um impacto sobre o solo, sobre a água, né, sobre a água subterrânea, enfim, sobre as águas superficiais também. Tá bom? Subterrânea, gente, água subterrânea é os aquíferos, os poços, certo? A superficial são os rios, os lagos, tá bom? Aí também as oxidantes, redutoras, explosivas, inflamáveis e corrosivas. Então, todos esses aspectos químicos, eles também podem gerar impactos para o meio ambiente. Operativos, libertações, emissões e derrames. Por exemplo, quando você vai emitir aquele efluente do seu processo produtivo da lavagem, sei lá no seu lava-jato, né? E você tem um grande lava-jato e você utiliza bastante o recurso da água, né? Para poder, obviamente, lavar os carros, as motos, enfim, os veículos. E aí você não tem, se você não tiver um determinado, um controle, né, desse efluente, né, que é esse resíduo, essa água residual, você vai poder tá levando para os aquíferos, né, contaminando os aquíferos, contaminando o rio, certo? E os derrames também, certo? Por exemplo, o próprio chorume produzido pelo resíduo sólido, que é descartado de maneira inadequada, ele é um derrame, né? Um derrame o chorume, gente, o resíduo, né, é um líquido que o próprio resíduo sólido, ele vai se decompondo e ele vai, né, produzindo. Isso pode ser muito prejudicial ao solo, aos aquíferos, certo? Porque ele vai se infiltrar no solo e aí contaminar tanto o solo quanto a água também. Naturais, né, até os aspectos naturais como clima, calor, frio, a água, né? Então, isso aí também vai influenciar, esses aspectos podem influenciar alguns impactos ambientais. E aqui a gente tem essa tabelinha que fala um pouquinho de aspectos ambientais, que os efeitos podem ser diretos ou indiretos, né? Indiretamente pode ser uma área que esteja ali na circunvizinhança e seja afetada. Diretamente é quando o corpo receptor, por exemplo, recebe um efluente que não está tratado, que está carregado, né, de sedimentos, carregado de matéria orgânica, carregado, né, de inúmeros fatores que vão influenciar lá no pH daquela água, influenciar na qualidade daquela água, entre outros fatores. A poluição, né, a poluição que esses aspectos podem ocasionar na água, no ar, no solo, que vai ocasionar uma destruição de habitats, certo? Se eu tenho uma água que ela vai ser transformada, o seu pH, a sua turbidez, né, vai ter muita matéria orgânica, vai influenciar no oxigênio daquela água, vai destruir o habitat, né? Eu não vou conseguir ter que tenha peixes, que as plantas, que as algas daquele rio, daquele mar, consiga sobreviver e pode afetar a vida deles também. Mesma coisa com o solo, que o solo pode ficar infértil, que não vai conseguir produzir, e aí além de prejudicar o solo, pode prejudicar também os aquíferos, certo? Então aí você percebe que é uma coisa que o aspecto é muito importante ser entendido, porque ele pode ocasionar diversos impactos, né, sobre esses meios que eu acabei de citar. E aí pode ocasionar o esgotamento de recursos, né, que é o caso de se utilizar a água de maneira desordenada, de maneira que só se utiliza, além de se utilizar uma grande quantidade de água, você também não tratar essa água antes de ser lançada. Então você está utilizando a água e está contaminando aquela água que você tem disponível e pode haver, possivelmente, provavelmente, uma escassez desse recurso, tá? De energia também, de matéria-prima, de combustível, de madeira, enfim, né? Então aqui, se a gente não ter um gerenciamento, saber gerenciar, saber controlar esses recursos, a gente pode acabar tendo uma escassez dos mesmos, né? Então, se a gente for começar só a destruir a floresta, sem recompor a floresta, né, sem ter medidas de compensação, né, dessa área, vai acontecer que a gente pode ter uma escassez desses recursos. E também podem ocasionar alguns incômodos para nós, como seres humanos, né? Por exemplo, poluição sonora, a poluição do ar, que ela vai incomodar,
ela vai fazer mal à nossa saúde, vai afetar as nossas vias respiratórias, certo? Vai afetar também a vida das plantas, a nossa própria saúde humana, o impacto visual em caso de poluição visual, certo? Poluição sonora também que vai afetar a nossa saúde. Então, isso, percebam que o meio ambiente não é só falar dos recursos naturais, porque se você afeta um recurso natural como a água, o solo, você também vai afetar a sua vida, porque nós dependemos disso para a nossa própria sobrevivência.